Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos, de fato, tinham João na qualidade de profeta. Então, eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São Carlos Luanga e seus 21 companheiros. Ele ali do ano 1885 até 1887. Século XIX, pertinho aqui de nós. Então, muitos cristãos foram condenados à morte em Uganda, lá no continente africano, por ordem do rei Mwanga, em ódio da religião. Então, esse rei, ele começou a perseguir os cristãos. Ele tinha ódio do cristão. E começou a exterminar, começou a matar. Alguns deles exerciam cargos no próprio Palácio Real. Esses cristãos moravam lá no Palácio Real desse rei Mwanga. E outros estavam a serviço do próprio rei. Entre eles distinguia-se Carlos Luanga e seus 21 companheiros, pela sua fé inquebrantável, adesão à fé católica. Olha bem, isso aqui é muito importante para nós. Eles tinham uma fé inquebrantável. Ou seja, eles não tinham dúvida de nada referente à Igreja Católica. Por isso, meus irmãos, a necessidade de lermos as Sagradas Escrituras, a necessidade de estudarmos o Catecismo da Igreja Católica, os ensinamentos da Igreja a nível de tradição, o que os santos padres falavam, para que nós sejamos alimentados e tenhamos essa fé inquebrantável ao ponto dessa fé, ao ponto da verdade da Igreja Católica está tão encarnada dentro de nós que, se for preciso até dar a vida por esta verdade, nós venhamos a dar. Foi isso que aconteceu com São Carlos Luanga e seus 21 companheiros. Olha só, a fé estava tão encarnada que eles foram diante do rei, e o rei, ou melhor, quando o rei prendeu-os, o rei convidava-os a negar a fé em Jesus Cristo. E eles não negaram, eles professaram a fé. E aí na vida, na história desses santos, nós vemos que eles foram decapitados e outros queimados vivos. Queimados vivos.
por não terem consentido nos desejos impuros do rei. É uma graça, meus irmãos. E diante dos tempos que nós estamos vivendo, nós precisamos pedir a Deus essa graça de ter essa fé firme em nosso Senhor Jesus Cristo. Que São Carlos Luanga e os 20 companheiros que agora entraram na eternidade, que estão no céu, eles intercedam para que nós tenhamos essa fé inquebrantável. Mas vamos para o evangelho de hoje. Vejam que é uma continuação de ontem. Vocês se lembram que Jesus entrou lá no templo de Jerusalém e lá estava a maior bagunça? Os homens trocando a moeda, vendendo os animais que seriam oferecidos em sacrifício. Já não estavam mais fazendo da casa de Deus o objetivo dela, que era a casa de oração, o lugar de rezar. E Jesus aqui fala, nos outros evangelistas, principalmente no Evangelho de São João, que Jesus pegou uma corda e começou a chicotear e mandou todos embora, como disse no Evangelho de ontem. E isso tudo, essa situação de já não estarem mais fazendo da casa de Deus um lugar de oração, o lugar do sacrifício, mas um lugar ali de vendas e tudo mais. Isso tudo era as autoridades religiosas, aqui de uma maneira especial dizendo os doutores da lei e os anciãos, eles aprovavam isso. Estavam aprovando, porque também eles estavam tirando muito lucro com isso aqui. Mas a casa de Deus é casa de oração, como disse Jesus. E aí depois, Jesus vai embora, Jesus volta de novo para o templo, e aí eles começam a fazer essas perguntas para Jesus. Com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu autoridade para fazer isso? E essa pergunta que eles estavam fazendo é porque eles estavam questionando Jesus. Eles não aceitavam Jesus como Deus. E eles estavam procurando uma oportunidade para matar Jesus. Então, se Jesus, naquele momento, Jesus dissesse, eu falo isso com autoridade porque eu sou Deus, eles iam ter um motivo para prender Jesus. Então, Jesus o que é que faz? Lança uma pergunta também para eles. Isso que nós acabamos de ouvir. Jesus respondeu, perguntando para ele, se vocês me responderem também sobre a autoridade, né? O batismo de João Batista vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Se vocês me responderem, eu vou responder para vocês também. E eles vendo que se eles dissessem que a autoridade de João Batista vinha do céu, eles iam ter que admitir que Jesus é Deus, eles não queriam admitir. Então eles acharam melhor não responder nada. Então Jesus respondeu para ele, eu também não vou responder nada para vocês não. Não vou responder para vocês. Aqui, meus irmãos, tem um ensinamento muito importante para nós. A palavra de Deus, quando ela é proclamada, quando ela é anunciada, ela deve chegar ao coração do outro e o outro deve ter abertura para receber a palavra. Quando ele tem abertura, acontece uma conversão interior. Mas quando a pessoa ela não tem disposição para ouvir, não adianta pregar. Lembremos que Jesus
tanto no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, como no Evangelho de São Lucas, também capítulo 10, quando ele fala do envio dos apóstolos, dos discípulos, ele fala bem assim: quando vocês forem anunciar, levarem a palavra, e as pessoas não quiserem ouvir, Jesus disse, sacuda a poeira dos seus pés. Esse sacudir a poeira tem essas simbologias, né? Essa é uma metáfora. Ela quer dizer assim, não quer receber, então que até a poeira do pé fique aqui. Até os grãos de areia fiquem aqui. Porque uma vez que eles não queriam, não tinha como a palavra de Deus entrar. Eles estavam querendo fazer com que Jesus ficasse discutindo para pegar Jesus em alguma situação. E aqui também vai mais uma coisa que é importante. Jesus não disse, ide por todo mundo e discutir o evangelho. Discutam. Jesus disse assim, ide por todo mundo e anunciai, pregai a boa nova. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Os apologistas são aqueles que são chamados a defender a fé católica. Eles são os apologistas. Mas os apologistas, eles não estão lá simplesmente para ficar discutindo. Eles estão ali para tirar as dúvidas. As pessoas ficam com dúvidas no coração e eles tiram as dúvidas, porque eles estão embasados na Sagrada Escritura e na doutrina da Igreja Católica, nos ensinamentos dos santos padres. Então eles vão argumentando, levando os hereges ou aqueles que não creem em Deus a tomar consciência da verdade e depois eles, pensando, eles devem chegar à conclusão. Ou eles aceitam ou eles não aceitam. Infelizmente, aqui como está dizendo no evangelho de hoje, os mestres da lei e os anciãos, eles não estavam com disposição de mudar, eles não estavam com disposição de abrir o coração, não. Eles estavam querendo era pegar Jesus em alguma situação. E aí lembremos também, lá no livro do Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se abrirdes, eu entrarei. Se abrirdes. E aí me vem a memória, aquele quadro que tem de Jesus, assim, o bom pastor, ele querendo entrar numa casa, ali tem uma porta, a fechadura, ela não está pelo lado de fora, não tem aquela maçaneta, não tem nada, porque está por dentro, e aí ele está batendo na porta. Então, se a pessoa abrir a porta, ele entra. A condição é essa, é se abrir, ele entra. Mas se a pessoa não quer abrir, não tem como entrar e Jesus não vai forçar. Então, muitas vezes é preciso, nessas situações, não entrar em discussão, mas sim fazer uma coisa, é rezar. Rezar para que as pessoas abram o coração e, abrindo o coração, elas possam recorrer e pedir um auxílio de dúvidas que ela tenha. Agora eu me lembrei de uma situação que eu já vivi há muito tempo, que eu já contei aqui para você, e teve um dia que eu até encontrei essa pessoa. O nome dela é Adriana, ela é lá de Minas Gerais, era evangélica, e ela veio tirar algumas dúvidas ali comigo. Tá vendo? Ela tinha abertura de coração. E eu fui tirando as dúvidas dela, mostrando até pela própria Sagrada Escritura. Ela estava com a Bíblia dela, né? A Bíblia evangélica, protestante, e eu estava com a minha, até mesmo para não dizer assim que eu estava querendo influenciá-la pelo que eu estava somente com a minha Bíblia. E fui mostrando, ela foi perguntando a questão sobre a idolatria, eu mostrei para ela, expliquei. Sobre Nossa Senhora, expliquei para ela também. E outras dúvidas.
Chegou um ponto que ela ficou maravilhada e ela compreendeu. E todas as dúvidas foram tiradas naquele momento. Passado 15 anos, se eu não me engano, eu estava aqui o ano passado celebrando a missa no santuário. Após a missa, ela veio com o esposo dela e com os filhos. E ela, padre, eu sou aquela mulher que naquele dia, há 15 anos atrás, nós estávamos conversando, eu vim tirar as dúvidas e o senhor tirou aquelas dúvidas. Olha, padre, eu voltei para a Igreja Católica. Os meus filhos estão sendo criados na Igreja Católica, o meu esposo também, nós somos hoje da Igreja Católica. E ela muito alegre, contando que agora ela é ministra da Eucaristia, ela é catequista. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Abriu o coração. Não era como esses mestres da lei, que eles não criam em Jesus, não acreditavam e não estavam com disposição nenhuma de seguir Jesus. Eles queriam pegar Jesus em alguma situação. Então, nessas situações, repito, não adianta ficar discutindo. É perder tempo ficar discutindo. Mas é preciso que abra o coração e queira entender. Então, no dia de hoje, vamos rezar para que as pessoas possam entender e pedir a Deus a graça do entendimento. E aquelas que estão em dúvida, elas possam recorrer a quem possa ajudá-las. Se lembram também, lá nos Atos dos Apóstolos, aquele eunuco que estava vindo de Jerusalém, estava lendo a Sagrada Escritura, era o livro lá do profeta Isaías, aquela parte, o Evangelho o livro do profeta Isaías, capítulo 53, que fala lá do cordeiro que foi levado ao matadouro e se referia a Jesus, e ele não entendia o que estava sendo falado. Aí Jesus levou Filipe lá, Filipe foi arrebatado, e Filipe se encontrou com esse homem, e aí ele foi tirando as dúvidas, Filipe foi falando, até que chegou um momento que ele entendeu tudo, ele se tornou cristão. Abertura de coração. Rezemos então, meus irmãos, por aqueles que na Igreja Católica, os líderes, nós sacerdotes, os bispos, tenhamos cada vez mais clareza do Evangelho, para que nós possamos levar essa mensagem. E aqueles que estão com o coração endurecido, eles possam amolecer o coração e entender a palavra de Deus. Que eles tenham boa intenção de levar, de salvar as almas. De não sermos, aqui eu entro, né? De não sermos como esses doutores da lei, que não queriam abrir o coração para Jesus, estavam querendo pegar Jesus em alguma situação. Jesus, naquele momento, como ainda não era o momento dele ser preso, de ser morto, Jesus, e sabendo também da dureza de coração, Jesus fez a pergunta para ver se eles abriam, mas eles não abriram, então Jesus disse, não adianta. Então, uma vez que vocês não querem ouvir, não querem entender, então não adianta falar. Aí Jesus termina dizendo, pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. E claro, Jesus estava falando com autoridade porque ele é Deus, ele é Senhor. Ele tem toda a autoridade. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade. Porque ele é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas eles não queriam abrir o coração. É terrível, meus irmãos, aqueles que não querem abrir o coração para nosso Senhor Jesus Cristo. Perderão a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.